espiritual. Então hoje eu quero dar continuidade. Eu não sei certo quantos estudos sairão nessa série aqui, mas provavelmente aí no máximo até 10, e no meio dessa série estarei também trazendo, terminando de João, que a gente precisa, e começando em um novo livro da Bíblia, tá? Transtornos da mente, um problema físico ou espiritual. Então vamos lá. No estudo de hoje, eu quero falar sobre os remédios, mais sobre os remédios, e irei me ater mais sobre os remédios psicotrópicos, as drogas psicotrópicas, tá? Então vamos lá. Sobre os remédios ou drogas psicotrópicas, as psicóticas, as psicoativas e as psicoestimulantes, ou seja, as drogas psicóticas, psicoativas e psicoestimulantes são áreas mais restritas das drogas ou remédios psicotrópicos, tá? Então, quando falamos drogas ou remédios psicotrópicos, é tudo. E daí, dentro desse tudo, temos ali áreas mais específicas, que eu citei aqui essas três. Há muitas pessoas que já estão viciadas nas drogas psicotrópicas. Eu não, particularmente, recomendo o desmame por conta própria. O desmame é o deixar por conta própria. Um profissional da saúde precisa ser consultado para o início do processo, em parceria, se você é cristão, ou alguém é cristão, em parceria com o conselheiro bíblico. Porque daí o profissional da área de saúde vai ajudar nas questões ali químicas mesmo, né, do vício, e o conselheiro bíblico vai ajudar nas questões aí da confiança no Senhor, para, né, o desmame. O vício em drogas psicotrópicas, usadas no tratamento para transtornos, é o mesmo das drogas psicotrópicas usadas para a recreação. O vício é o mesmo: cocaína, heroína, LSD, maconha e crack. E também as drogas sintéticas, como as anfetaminas e as metanfetaminas. Algumas até mesmo são usadas para o emagrecimento sem acompanhamento médico. Se eu não me engano, é anfetaminas. Eu não lembro agora quais as duas aqui. Então, o vício nas drogas psicotrópicas, que são usadas para o tratamento de transtornos da mente, é igual ao vício das drogas psicotrópicas usadas para a recreação, que eu já citei aqui. É o mesmo vício, não muda, não tem diferença aí. O vício é o mesmo, o desmame é o mesmo. É o mesmo processo para as drogas de recreação, é o mesmo processo para as drogas de uma pessoa que começou a usar para algum transtorno. E assim, eu não vou abrir para as perguntas, mas os irmãos depois podem me procurar ou mandar um WhatsApp, né, para a gente conversar. A diferença do viciado em drogas psicotrópicas para transtornos e para aqueles que as usam para recreação é apenas a concepção da sociedade por causa da motivação. Ou seja, os primeiros procuram tais drogas porque querem se livrar de um sofrimento real em suas vidas. Então, aqueles que são viciados já nas drogas psicotrópicas, para os transtornos da mente, eles procuram o remédio psicotrópico, eles procuram a droga psicotrópica porque eles querem se livrar de um transtorno real na vida dele que está fazendo ele sofrer. A depressão, por exemplo, é um problema real, tá? Não se nega isso, e a pessoa sofre com aquilo. Então ela procura, ou às vezes ela procura o médico, e o médico, nem todos, tá? Existem médicos, psiquiatras sérios e que querem ajudar as pessoas, existem psicólogos sérios que querem ajudar as pessoas, mas como eu falei, muitos não são cristãos, então eles não têm as ferramentas da Bíblia para ajudar espiritualmente. E alguns que são cristãos acabam optando por não misturar as coisas, que é um erro. E vocês perceberam o que eu falei? O que eu falei, eu já estou dizendo que os problemas e transtornos da mente, eles são espirituais, da alma, da psique, não do corpo. É claro que no final das contas afetam o corpo, né? Mas a diferença de um viciado em drogas psicotrópicas para transtornos e daqueles que
que usam as drogas psicotrópicas para recreação é a concepção da sociedade por causa da motivação. Os primeiros procuram essas drogas para se livrar de um sofrimento real em suas vidas. O segundo grupo, geralmente, é mais como recreação. Há alguns casos isolados, mas geralmente é para recreação. O ser descolado, né? Obter a sensação de poder e coragem. A cocaína, LSD, crack, tá isso aí. Alguns conceitos aqui que eu quero deixar então. E abaixo aí vocês vão enxergar sempre as fontes disponíveis, tá? Drogas psicotrópicas, que são substâncias com ações no sistema nervoso central que produzem alterações de comportamento, humor e cognição, possuindo grande propriedade reforçadora, sendo, portanto, passíveis de autoadministração. Tais drogas levam à dependência. A informação que eu tirei ali é de um artigo secular, tá? Artigo secular. Essa informação está ali embaixo, a informação que eu tirei o artigo. É brasileiro, tá? O que é psicotrópico? Essa palavra. Do grego psique, que é mente. Psique, ou psico ali, né? Mais o tropos, atração. Então, as drogas psicotrópicas são, então, aquelas que têm atração para atuar no cérebro, modificando nossa maneira de sentir, de pensar e muitas vezes de agir. Então, elas trabalham no cérebro, lembram? O cérebro é físico, e aí, então, o efeito delas é na mente também, que é uma maneira de sentir, de pensar e muitas vezes de agir. A aspirina, por exemplo, atua no cérebro para impedir a dor, mas não modifica o comportamento. É uma droga, a aspirina, mas não é psicotrópica. Então, drogas psicotrópicas são aquelas que mudam o comportamento. E para mudar o comportamento precisa mudar a mente da pessoa. Então, as drogas psicotrópicas elas atuam no físico, que a conclusão é daí na mente, ou seja, na ação, no modo de pensar, de sentir. E a aspirina, que ele coloca aqui, né, que é colocado aqui nesse artigo, é uma droga, sim, um remédio, né? Um remédio, nesse sentido, não falando da droga agora, como a gente pensa, o homem lá, a pessoa lá na rua fumando uma maconha. Não é nisso, é uma droga de medicamento. Mas ela não é psicotrópica porque ela não mexe na psique. Lá em cima, não mexe na psique. E também ela não tem essa atração para atuar no cérebro. Ela tira somente a dor, a aspirina. E outros remédios que são assim. Droga, do holandês drug, que significa folha seca. Isso porque antigamente a maioria dos medicamentos era feita a partir de vegetais, substância ou matéria-prima que tem a finalidade medicamentosa ou sanitária. Aí é uma expressão da Anvisa, tá? Fármaco, do grego pharmakon, que significa, veja, não é só os pregadores do Novo Testamento que pegam lá a origem do grego, né? O Novo Testamento foi escrito no grego, né? Mas também estudos aqui. Significa não apenas a substância de um uso terapêutico, medicamento, né? Mas também veneno. Medicamento é um produto farmacêutico tecnicamente obtido ou elaborado com finalidade profilática, preventiva, tá? Curativa, paliativa. Cita aí um remédio paliativo. Começa com plá e termina com sebo. Os placebos. Medicamento paliativo. Ou para fins de diagnóstico. Também aí uma definição da Anvisa. Remédio, qualquer meio utilizado para tratar as doenças. Os medicamentos psicotrópicos, psicofármacos ou fármacos psicoativos, tá? É tudo aqui, é a mesma coisa. São um grupo de substâncias químicas que atuam sobre o sistema nervoso central, afetando os processos mentais e alterando a percepção, as emoções e ou os comportamentos de quem os consome. Tais medicamentos podem
podem provocar alterações no comportamento e em estados da consciência. São drogas capazes de causar dependência e se associam a uma série de danos à saúde, frequentemente subestimados. É muito importante isso. O uso inadequado de tais substâncias pode levar à dependência e, em casos mais graves, gerar intoxicação, podendo evoluir para o óbito do indivíduo. Então, a fonte disponível já é outra, farmácias portuguesas. Vocês viram, é interessante o que ele fala aqui, ó. Bem no meio, frequentemente subestimadas. Subestimamos o poder dos remédios, das drogas. Então nós precisamos ter um melhor entendimento e um maior respeito por isso. Então, mais algumas definições. Tóxico. Uma substância pode ser muito tóxica sem ser psicotrópica. Exemplo, o arsênio, que é um parasiticida. Geralmente é usado aí parasitas, né? Animais, lavoura. Entorpecente. Entorpecimento define um estado de depressão, torpor. Exemplo, a cocaína não é um entorpecente, e sim um potente estimulante. Existem outras drogas de recreação que são entorpecentes. A cocaína, ela estimula. Drogas lícitas, compra e venda autorizada por legislação específica. Então são as drogas medicamentosas, são os tranquilizantes, os analgésicos, drogas sem finalidade terapêutica, o álcool e o tabaco, e as drogas industriais, como a cola, o esmalte, fluidos e solventes. E as drogas ilícitas, é um grupo de substâncias relacionadas por lei federal. Exemplo, a cocaína, a heroína, o LSD, a maconha, e o crack, etc. Várias outras drogas aí. Além das drogas sintéticas aí, que vem do grupo das anfetaminas e metanfetaminas. Dependência. O que significa isso? É um vínculo extremo onde a droga é priorizada em detrimento de outras relações. Na falta da droga, as pessoas que se acostumaram a consumi-la são invadidas por sintomas penosos. Pode ser a consequência de um desejo sem medida. Dependência física, estado de adaptação do corpo, manifestado por distúrbios físicos quando o uso de uma droga é interrompido. E a dependência psíquica, mental, é um impulso irrefreável, tem que fazer uso das drogas a fim de evitar o mal-estar, o que favorece a aquisição do hábito. Dependência química é um termo utilizado para dependência por qualquer substância, seja fármaco ou não. Dependência farmacológica é um termo utilizado apenas para dependência por fármacos. Por exemplo, as drogas psicotrópicas usadas para transtornos da mente. Vimos alguns semana passada: TDAH, TDA, TOD, TOC. Citei mais alguns semana passada, hoje eu não vou citar aqueles, não, mas mais adiante nós temos estudos mais em cima deles. O autismo é diferente. O autismo é um problema físico porque ele é diagnosticável. O que se diagnostica no autismo? Se diagnostica uma falha na formação ou no desenvolvimento do sistema nervoso, neurológico, desculpa. Então é diagnosticável. Tá? Esses outros que eu citei não são diagnosticáveis. E quando se fala de diagnosticável, tanto quando eu vou citar aqui alguns psiquiatras, Alan Francis é um deles, tá? Vou citar outros. O Alan Francis é um dos maiores psiquiatras do mundo hoje em dia, tá? Como eu falei, ele é evolucionista, ele não é crente. E quando eles falam de diagnosticável, é cientificamente diagnosticável, ou seja, passa na máquina, passa lá no, esqueci o nome da máquina lá agora, ressonância, e aparece uma falha neurológica. É isso que os cientistas, os médicos têm como concepção de diagnosticável. Não é isso que muitos têm passado.
a atitude da pessoa foi essa ou foi aquela, então ela tem Não, para eles o diagnóstico é algo real, físico, que se pode ver que tem uma falha no organismo, no físico, na biologia da pessoa, não uma questão comportamental, uma questão de escolhas. Então, classificação do uso de drogas segundo a Organização Mundial da Saúde, de 1980. Uso na vida. Uso de drogas pelo menos uma vez na vida. Uso no ano. Uso de drogas pelo menos uma vez nos últimos 12 meses. Uso recente ou no mês. Uso de droga pelo menos uma vez nos últimos 30 dias. Uso frequente. Uso de drogas 6 ou mais vezes nos últimos 30 dias. E uso pesado. Uso de drogas 20 ou mais vezes nos últimos 30 dias. Uso de risco. Padrão de uso que implica alto risco de dano à saúde física ou mental do usuário, mas que ainda não resultou em doença orgânica ou psicológica. Tá? Então é interessante a maneira que é colocado aqui, porque eu posso não ter uma doença orgânica, eu posso ser são, biologicamente falando, e começo então a usar os remédios, as drogas psicotrópicas, e elas então podem me levar a adquirir um problema físico, ou até mesmo psicológico também. Uso prejudicial, padrão de uso que já está causando dano à saúde física ou mental, então já é. Quanto à frequência do uso de drogas, segundo a OMS, os usuários podem ser classificados em não usuário, nunca utilizou drogas, usuário leve, utilizou drogas no último mês, mas o consumo foi menor que uma vez por semana. Usuário moderado, utilizou drogas semanalmente, mas não todos os dias durante o último mês. E usuário pesado utilizou drogas diariamente durante o último mês. A OMS considera ainda que o abuso de drogas não pode ser definido apenas em função da quantidade e frequência de uso. Assim, uma pessoa somente será considerada dependente se o seu padrão de uso resultar em pelo menos 3 dos seguintes sintomas ou sinais ao longo dos últimos 12 meses: forte desejo ou compulsão de consumir drogas, dificuldades em controlar o uso, seja em termos de início, término ou nível de consumo, uso de substâncias psicoativas para atenuar sintomas de abstinência, com plena consciência dessa prática, e estado fisiológico de abstinência. Estou passando rápido essas informações só para a gente ter, só para ir, como fala o irmão Lucimar, nos provocarem, né? Evidência de tolerância, quando o indivíduo necessita de doses maiores da substância para alcançar os efeitos obtidos anteriormente com doses menores. Eu preciso de mais. A pornografia é assim também. Começa com coisas leves, daqui a pouco vai mais pesado, daqui a pouco já está assistindo algo com crianças ou com animais e a coisa vai piorando. É assim. Porque o efeito que a pornografia traz para a mente do ser humano é idêntico mesmo da cocaína, das drogas psicotrópicas, é o mesmo. A questão da dopamina e tudo ali, né? Estreitamento do repertório pessoal de consumo, quando o indivíduo passa, por exemplo, a consumir drogas em ambientes inadequados a qualquer hora, sem nenhum motivo especial. Falta de interesse progressivo de outros prazeres, interesses em favor do uso de drogas. Insistência no uso da substância, apesar de manifestações danosas comprovadamente decorrentes desse uso. Evidências de que o retorno ao uso da substância após um período de abstinência leva a uma rápida reinstalação do padrão de consumo anterior. Então, algumas informações aí da OMS, só para vocês terem noção, né, como que é essa questão, e de repente até ajudarem uma pessoa que esteja precisando, vocês podem ver algo assim, essa pessoa, né, e oferecerem ajuda. Consequência do uso de drogas: o uso ou manuseio das drogas psicotrópicas causam diversas consequências, efeitos e sintomas no ser humano, dentre as quais iremos classificar nos campos: consequências físicas, consequências socioeconômicas culturais, a pessoa se afasta da sociedade, de amizade, ela muda a sua cultura, consequências mentais e consequências legais, pode gerar a prisão,
Consequências físicas: lapso de memória, pouca atenção, dificuldade de concentração, fraca coordenação motora, fala incoerente, perda de sono e peso, indiferença com higiene e aparência, falta de interesse por atividade física, falta de apetite ou voracidade, ou um ou outro, dois extremos, né? Classificação das drogas psicotrópicas. Depressores referem-se a um grupo de substâncias que diminuem a atividade do cérebro, ou seja, deprimem o seu funcionamento, fazendo com que a pessoa fique desligada, devagar, desinteressada pelas coisas. Então ali, alguns exemplos: álcool, solventes, inalantes, ansiolíticos, barbitúricos, opiáceos. Os estimulantes referem-se ao grupo de substâncias que aumentam a atividade do cérebro, ou seja, estimulam o seu funcionamento, fazendo com que a pessoa fique mais ligada, elétrica, sem sono. Então é diferente dos depressores. Ao contrário aqui, as anfetaminas, a cocaína, a cafeína, a nicotina. Então o café é uma droga psicotrópica, né? Não, ele está dizendo que não, né? Ele está só dando exemplos aqui, tá? Não entra nisso porque imagina a quantidade que deveria tomar. E os perturbadores referem-se ao grupo de substâncias que modificam qualitativamente a atividade do cérebro, ou seja, perturbam, distorcem o seu funcionamento, fazendo com que a pessoa passe a perceber as coisas deformadas, parecidas com as imagens dos sons. Tá? Então imagine aí, imagem dos sons. Exemplos: alucinógenos primários, sintéticos, LSD, 25-MDA ou êxtase. Naturais, os sintéticos, aqueles produzidos, né? Os naturais são os derivados indólicos da maconha, do peiote ali. Alucinógenos secundários, anticolinérgicos e outras substâncias. Aqui eu coloco como exemplos. Então, irmãos, a questão não é, eu passei agora aquela parte mais chata ali, tá? Mas a questão, irmãos, não é se existe ou não existe tais transtornos. A questão é a sua causa, é a causa desses transtornos, espiritual ou biológico. Os transtornos existem, e sempre existiram, tá? Não é? Muitos estão falando, mas tantos anos atrás não existia. Existia, sempre existiu. Os transtornos começaram a existir lá no Jardim do Éden, quando o pecado entrou no mundo. Ele transtornou tudo. O que não existia eram os nomes que nós temos hoje. O TDAH, por exemplo, né? Era falado outro nome antigamente, ou nem era olhado para isso, não era focado nisso, da forma que é focada hoje. E outra questão que não existia no passado e que existe hoje são os diagnósticos. O número, eu vou passar essas sessões, vou deixar aqui, eu coloco aqui. O número de pessoas com transtornos mentais diagnosticadas nos últimos anos é uma loucura, é terrível, e tudo por causa da indústria farmacêutica, tudo. E que antigamente não tinha todos esses diagnósticos. Essa que é a diferença. Então sempre existiu. Por exemplo, quem passa por depressão sofre com aquilo. Não é uma frescura. A pessoa precisa de ajuda espiritual no caso de um cristão. No caso de um incrédulo também, mas eles não procuram ajuda espiritual, né? Então, quando o pecado entrou, quando o pecado entrou no mundo, está escrito errado ali, tá? Ele transtornou tudo. O instinto dos animais, a natureza com suas pragas e ervas daninhas, nossa saúde física, e também transtornou nossa mente. Todo ser humano tem algum tipo de loucura ou de transtorno por causa do pecado. E mais adiante nós vamos ver, tá, com aí as escritas de grandes profissionais da saúde no mundo e que não são crentes, que eles confirmam isso. E eles confirmam
O que eles confirmam? Eles confirmam que a indústria farmacêutica se reúne com médicos para tentar fazer com que o diagnóstico de algum transtorno aumente para que eles possam vender mais aquele remédio, tipo o Valium é um remédio, né? Valium e outros remédios, esse remédio Valium é usado só para determinada causa lá e não tem tanta saída. Vamos criar uma pesquisa, vamos criar um artigo para dizer que ele é bom para isso também, e daí ser mais consumido, e maior venda, maior lucro. É assim que eles trabalham. Eu vou mostrar para vocês, acho que hoje ainda, se der tempo, sobre as pesquisas científicas, tá? Com relação a isso, aos transtornos dos remédios. Vou mostrar aqui. E vocês vão se espantar. Que nos últimos, acho que eu tenho aqui, nos últimos 30 anos, não houve nenhuma pesquisa científica de corte que falou algo de corte. Mas pastor, o que são essas coisas que está toda hora na internet? São só pesquisas escritas, só artigos, nada científico, nada provado, infelizmente, pagos pela indústria farmacêutica. Com relação a um transtorno específico, como exemplo, a depressão, com certeza é por causa desse pecado original, tá? Tudo é por causa do pecado original. É por causa do pecado original que a depressão existe. Se não fosse o pecado original, não existia depressão, nada, nós seríamos perfeitos. Mas em casos específicos pode ser por causa de pecado pessoal ou não. E tem essa questão também, né? Está em depressão e não está pecado. Não, calma aí, peraí, vamos analisar bem a situação aí, vamos já sair atirando, né? Pode ser que sim, como pode ser que não. Precisamos verificar caso a caso. Muitas variáveis podem deixar alguém depressivo e tal pessoa não saber nem conseguir administrar tal situação a ponto de sua vida ser uma espiral descendente, como está na figurinha aí. O alvo é o fundo do poço. A pessoa precisa de esclarecimento e de ajuda. Agora, pode ser por problema de pecado? Pode ser também. Mas também não necessariamente. Então nós não podemos sair atirando por aí dizendo que está todo mundo com depressão. Todo mundo está em depressão é por causa do pecado original, sim. Mas de modo específico, a gente tem que ver cada caso, tá? Muito bem. Devido à inflação diagnóstica, aqui Allen Franz, no livro Voltando ao Normal, página 8. Devido à inflação diagnóstica, uma excessiva quantidade de indivíduos passou a se valer de antidepressivos, antipsicóticos, agentes ansiolíticos, remédios para dormir e analgésicos. Estamos nos tornando uma população de viciados incontroláveis. Mas olha o que ele fala. Devido à inflação diagnóstica, o que ele está falando? Devido a você ir no médico e o médico diagnosticar com alguma doença mental. Não, você tem isso, tem que tomar tal remédio. Beleza, vou tomar. Então, devido à inflação diagnóstica, as pessoas, então, uma excessiva quantidade de indivíduos passou a se valer desses remédios. Estamos nos tornando uma população de viciados em comprimidos. Lembre-se que a indústria do sexo é a que mais lucra no mundo, a armamentista, militar é a segunda e a indústria farmacêutica é a terceira. Tá? E é um desejo da indústria farmacêutica que seria um sonho deles que 100% da população mundial se descrevesse como um doente mental. Seria um sonho para eles. Vamos lá. Allen Franz. A imprecisão dos diagnósticos está causando uma overdose nacional de medicamentos. 6% da população norte-americana é dependente de fármacos prescritos. E hoje em dia, há mais visitas a pronto-socorros e mortes decorrentes dessas substâncias legalizadas do que de drogas urbanas ilegais. Olha que interessante que ele coloca aqui. Aí você pode ir lá na página 9, se você quiser ver de onde ele tira essa fonte. O que ele está dizendo assim? O que ele está dizendo? Olha, hoje há mais óbitos por pessoas que estão usando
remédios legalizados, prescritos, psicotrópicos, do que o pessoal aí do crack da cocaína. É o que ele está dizendo. Então, pastor, é melhor usar crack e cocaína, né? É só uma brincadeira. As drogas psiquiátricas são hoje a maior fonte de renda dos fabricantes. Em 2011, foram 18 bilhões de dólares em antipsicóticos. Surpreendente, 6% de todas as vendas de medicamentos. 11 bilhões, agora aqui 11 bilhões de antidepressivos e quase 8 bilhões em remédios para TDAH, transtorno do déficit de atenção, com hiperatividade. O gasto com antipsicóticos triplicou e o uso de antidepressivos quase quadriplicou de 88 a 2008. 20 anos, né, aqui? É isso? 20 anos. O normal precisa ser recuperado com urgência. Quem está falando? Ellen France. Já falei, né? Ele foi coordenador lá da área de psiquiatria da Faculdade Duke, no Canadá, e ele foi o diretor principal do DSM-4. Ele é um dos psiquiatras mais importantes do mundo hoje. Ele diz: o normal precisa ser recuperado. A população mundial está entrando numa espiral, está virando anormal, estão virando doentes, viciados. Ele continua assim: os enfermos clamam por tratamento. E quando ele coloca essa frase, os enfermos clamam por tratamento, se você ler o livro dele, ele está querendo dizer os verdadeiros doentes. Porque ele diz assim, enquanto a indústria farmacêutica está fazendo todo mundo que é normal virar doente, aqueles que realmente precisam não são dados atenção para eles. O governo não faz nada para ajudá-los. Ele coloca no livro dele isso. Os verdadeiramente doentes. Então ele continua aqui. No entanto, o DSM-5, que é o que nós temos hoje, parecia estar justamente indo na direção errada, acrescentando diagnósticos que transformariam a ansiedade, a excentricidade, o esquecimento e os maus hábitos alimentares do cotidiano em transtornos mentais. Vocês viram o que ele está dizendo? Ele não é crente. Ele não é nem pastor. Ele nem lê a Bíblia. Ou se leu pouco. Mas vocês viram o que ele está dizendo? Ele está dizendo que esses problemas que a gente acha que é doença, ele está dizendo que são problemas normais do cotidiano, do dia a dia. Enquanto isso, os verdadeiros doentes seriam, está aqui, seriam ignorados à medida que a psiquiatria expandisse suas fronteiras, de modo a incluir muitas pessoas que deveriam ser consideradas normais. É forte isso que ele fala. Vamos nós. Bom, e agora aqui? E um psicólogo cristão? Pastor, e um psicólogo cristão? Eu não tenho nada contra um crente estudar psicologia e trabalhar nessa área. Mas a psicologia ela foi criada sob a base de princípios humanistas. Então, com relação ao psicólogo cristão, ele precisa de decidir como irá trabalhar. É claro que algumas coisas dos estudos psicológicos podem ser usadas, tá? Mas não devemos ser aquelas pessoas com a mente muito estreita assim, a ponto de isso não presta, aquilo não presta nada. Não. Existem algumas coisas que esse Ellen Francis aqui, ele não está falando um monte de coisa que combina com a Bíblia? Tá, né? Eu mesmo, quando faço aconselhamentos, eu uso algumas coisas, alguns métodos que os psicólogos usam. Mas eu sei que eles são paliativos, eles são uma combustão para o início, para a pessoa deixar aquilo e começar pelo caminho certo. A diferença do meu aconselhamento, que eu aprendi lá com a BCD e outros, geralmente do psicólogo, é que ele chega até aqui e não consegue mais. Tipo, Israel, essa semana aqui, faz 2 corridas durante a semana. Eu comecei, eu estou usando um método psicólogo e estou ajudando ele. Nas 2 corridas, ele está depressivo, ele
vai fazer comigo, eu já estou ajudando ele, mas é algo paliativo, eu sei que é paliativo. Então ele fazendo isso, na próxima semana eu fiz, pastor, então agora a próxima semana faz assim, e daí eu consigo entrar na mente dele para ajudar ele a pensar como Deus pensa da vida. Isso é bom, é assim que eu tenho que viver a vida, não é dessa forma, é errado, vai me destruir. E a psicologia geralmente para aqui, só na questão paliativa, não há continuidade, ou uma continuidade é sempre paliativa. Muito bem. Alguns métodos da psicologia humanista podem ser um bom começo, uma boa motivação, mas falta a sabedoria do Criador da mente humana para se chegar ao fim, para se chegar a um resultado positivo sem o uso dos remédios, ou para que a pessoa, vou colocar o paciente aqui, eu chamo de aconselhado. O aconselhado ele pode estar já viciado nos remédios, então eu não posso fazer isso, tirar os remédios dele, eu não sou médico, eu não sei como que faz o desmame, mas o médico pode. Mas para o médico fazer isso, ele precisa estar consciente que aquilo está fazendo mal para ele. Ele precisa ir até o médico e dizer: médico, eu quero começar um desmame. Então isso eu posso ajudar, o conselheiro pode ajudar. Ele ter consciência de ele ir ao médico pedir ajuda para começar a deixar. Vamos ouvir aqui mais um pouco sobre Allen Francis, o que ele diz a respeito de novas pesquisas, agora novas pesquisas na área de transtornos mentais. Muito bem. Meu palpite de que padrões elevados eliminariam quase todas as mudanças provou-se verdadeiro. Não existiam dados científicos persuasivos para respaldar as muitas propostas que recebemos. A pesquisa básica da psiquiatria vinha diariamente com empolgantes insights a respeito do funcionamento do cérebro, mas nada disso se traduzia minimamente em como deveríamos diagnosticar e tratar pacientes. Sabe o que está dizendo aqui? Vamos lá. Ele está dizendo assim, eu dei um palpite. O meu palpite é que padrões elevados eliminariam quase todas as mudanças que provou-se verdadeiro. O que ele está dizendo é que um aconselhamento para uma pessoa, ajudar uma pessoa a ter pensamentos mais elevados, ajudar uma pessoa a ter pensamentos mais morais da vida, mais corretos da vida, e de que certos sofrimentos na vida são normais, é isso que ele está falando. Provou-se verdadeiro, porque é o que ele diz aqui, não existia, ou não existe, ainda não existe, dados científicos. Ele está falando agora da ciência verdadeira, algo que você pode provar no laboratório. Não existiam dados científicos persuasivos para respaldar as muitas propostas que recebemos. Então assim, não existe essas questões persuasivas, não existe dados científicos. E olha o que ele fala aqui, a pesquisa básica da psiquiatria vinha diariamente com empolgantes insights a respeito do funcionamento do cérebro, ou seja, a pesquisa científica não achava nada, nenhuma prova. Ele só via, o cérebro funciona assim, assado, mas não achava nenhuma prova para curar os problemas. Então eles diziam, lançavam aí nas academias, ou na TV, sei lá, nas revistas científicas, porque o cérebro é assim, coloca uma foto bonita do cérebro lá, brilhando e tudo, e aquilo chama atenção, e todo mundo fica pensando, nossa, eles estão descobrindo coisas maravilhosas, que nem a Bíblia sabe explicar. Não tem nenhuma descoberta, é o que ele está falando, não existe nenhuma descoberta. Vamos continuar. Ainda não dispomos de um teste laboratorial único na psiquiatria. Olha o que ele fala, um dos maiores psiquiatras do mundo. Ainda não dispomos de um teste laboratorial único na psiquiatria, e a ausência desses testes biológicos é uma enorme desvantagem para a psiquiatria. Significa que todos os diagnósticos hoje são baseados em julgamentos subjetivos, que são falíveis por natureza, vulneráveis a mudanças caprichosas. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que os donos aí da verdade, eles podem mudar.
vale Antigamente o ovo não fazia mal à saúde, agora o ovo já faz bem? É um exemplo clássico. É como ter de diagnosticar pneumonia sem dispor de testes de vírus ou bactérias que causam os vários tipos de infecção pulmonar. Ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: vocês estão tratando de transtornos mentais sem ter testes biológicos a causa. E se a causa é espiritual, não tem como achar uma ressonância. É o que ele está dizendo aqui. Vocês querem fazer com a mente a mesma coisa que é certo fazer com um problema de pneumonia. Tem uma bactéria, tem um vírus, lá a gente sabe qual é, onde ela está, como é o formato, aparece lá no aparelhinho deles. Então, o que mata eles? Esse remédio mata eles, mas esse remédio não prejudica a saúde do ser humano, ou prejudica pouco, geralmente, né? É assim que funciona. Vamos lá. Às vezes brinco que a única maneira de definir transtorno mental é aquilo que os clínicos tratam, os pesquisadores pesquisam, os educadores ensinam e as companhias de seguro pagam. É muito... Olha como ele brinca em definir transtorno mental. Aquilo que os clínicos tratam. Vocês tratam do quê? Nós tratamos disso. Beleza. Os pesquisadores pesquisam, mas não tem dados científicos, só pesquisam, só faz artigo. Os educadores ensinam, que são passados para eles, ensina isso, e a maior está aqui, as companhias de seguro pagam. Infelizmente, essa definição prática é maleável, tautológica e potencialmente autocêntrica, seguindo hábitos da prática em vez de guiá-los. Quanto maior o número de clínicos de saúde mental, maior é o número de condições da vida que acabam virando transtornos. Sabe o que ele está dizendo aqui? Quanto mais médicos, psiquiatras da mente, mais pacientes vai ter. Por quê? Porque o médico precisa de cliente, e cliente é dinheiro. Mas lembra que eu não estou generalizando. Existem alguns que desejam realmente ajudar, mas estão no caminho errado, infelizmente. Apenas 6 distúrbios foram listados no primeiro censo de pacientes mentais, em meados do século XIX. 6. Só 6. Agora são em torno de 200. A sociedade tem uma capacidade, ou mesmo uma fome insaciável de aceitar e de endossar transtornos mentais recém-cunhados que ajudem a definir e explicar suas preocupações emergentes. Sabe por que eu coloquei essa frase dele aqui? Porque há muitos crentes que dão mais valor aos artigos dos psiquiatras do que a palavra de Deus, o Criador que fez a minha mente. Infelizmente, e ele está falando isso. As companhias podem dobrar o tempo de proteção de suas patentes monopólicas, realizando as mudanças mais triviais. Vamos dobrar nossa patente, né? Fazendo o quê? Vamos fazer mudanças, as mais triviais. Vamos mudar. Vou continuar lendo aqui. A troca de um fármaco direito por um esquerdo, com efeitos idênticos, ou uma pequena alteração no tempo de ação. Então ele está dizendo, vamos mudar do esquerdo para a direita. Ou o tempo de ação, esse fármaco aqui era, 15 minutos, esse outro é 20, ou esse outro, não, esse aqui agora, aquele é 15, esse aqui é 13. Olha gente, esse aqui do 13 é melhor, mais rápido. A segunda melhor forma de gerar receita. Então, o que ele está falando aqui, que as companhias fazem não são dados científicos, fatos. O que as companhias fazem são, a gente precisa vender mais isso ou aquilo, então vamos mudar isso, vamos dizer isso, e vamos pagar a gente para fazer os artigos aí, estudar as faculdades e lançar os artigos, e beleza, todo mundo vai acreditar, todo mundo vai pensar que é um fato, é algo científico. Eles pensam dessa forma. A segunda melhor forma de gerar receita e estender patentes é conquistar novos mercados para uma droga já existente, com pesquisas que a levarão a ser usada por crianças ou que a indicarão por um diagnóstico distinto do originalmente aprovado. Então está dizendo, olha, esse remédio só quem toma é adulto. Nós precisamos entrar em outra idade, entrar em outro nicho, as crianças, vamos pegar as crianças. É isso que ele está falando aqui. Os gênios do mercado guiam o trabalho de pesquisa, olha só, e não o pessoal da ciência. E o resultado é previsível. Grandes vendas, descobertas fajutas.
Para piorar, as pesquisas muitas vezes são mal feitas e apresentadas de modo incrivelmente deturpado. Os dados são proprietários e guardados a 7 chaves. Ocultar resultados negativos é rotineiro. Descobertas positivas minúsculas, triviais ou casuais são recebidas como o início de uma nova era. Pesquisadores são corrompidos e às vezes artigos científicos são encomendados pelas empresas. O que ele está falando aqui é que as pesquisas de verdade são minúsculas e triviais, pouquinha, e casuais, quer ver? Efeitos colaterais e complicações são medidos superficialmente e raras vezes informados. Ele está dizendo, eles não estão nem aí com os efeitos colaterais sobre as pessoas, sobre as crianças. E as complicações, é medido de forma superficial, na verdade. Nunca se faz um cálculo de risco, de benefício e custo. Os benefícios são exagerados. Não é assim? Ó, toma esse remédio, esse aqui é a fonte da vida. E todos os seus problemas se resolverão. Benefícios exagerados, os riscos minimizados e os custos ignorados. A precificação, preço dos medicamentos, não tem relação com o custo ou valor reais. Em vez disso, reflete o monopólio da indústria no mercado e o seu domínio sobre os políticos. Vamos lá, estou terminando. Em sua pior forma, a pesquisa farmacêutica é um jogo de ilusionismo destinado a seduzir e enganar, em vez de esclarecer médicos e público. A alegação de que os medicamentos são tão caros porque requerem muita pesquisa nada mais é que uma cortina de fumaça. Você já não reclamou dos preços do remédio? Eu já. E o que eles dizem? As pesquisas, investimento em pesquisa. Mentira. Ele está falando, mentira. Não tem pesquisa nenhuma. O que eles pagam é artigos. E eles enganam até médicos. Tem médicos sinceros por aí. Eles enganam até médicos. Bons e sinceros. Os primeiros antipsicóticos, antidepressivos e estabilizadores de humor foram todos encontrados por mero golpe de sorte de heróis solitários. Olha só, não foi feita uma pesquisa, não foram gastos milhões para fazer a pesquisa para encontrar os primeiros antipsicóticos, depressivos e estabilizadores. Olha que legal, um tributo tanto à capacidade de observação de seus descobridores quanto à efetividade olímpica das próprias substâncias. Vamos lá. Um atento cirurgião francês notou que um medicamento chamado Thorazine, utilizado contra a náusea em pré-operatórios, também acalmava os pacientes e os tornava indiferentes ao estresse do procedimento. Vamos lá. Transmitiu a novidade ao cunhado psiquiatra e em pouco tempo nasceu o primeiro antipsicótico específico. Percebeu-se também que em maus inibidores da monoamina oxidase, usados no tratamento de tuberculose, também elevavam o humor dos pacientes, e assim ganhamos os primeiros antidepressivos. Já o lítio demonstrou um inesperado efeito calmante em animais de laboratório, o que o levou a ser indicado contra a mania. Nenhum desses marcos foi caro industrial, nenhum. Todos foram produtos de bons olhos e mentes preparadas. E eles dizem para nós que é caro o remédio. Não tem remédio que tem que pedir ajuda ao governo, é tudo por ganância. Porque esses remédios aqui que eles estão dando exemplo que eles acharam, foi eles tratando de algo e descobriu outra coisa. Não teve nenhum milhões de pesquisa. Então o verdadeiro salto para os milhões veio com a banalização do vale do livro. Não se pode afirmar se eles trouxeram mais benefício ou prejuízo aos pacientes. Ao mesmo tempo que acalmavam, muitas vezes causavam vício e todo tipo de problemas de abstinência. Todavia, a indústria aprendeu uma grande lição com eles. O dinheiro estava nos medicamentos práticos que cairiam no gosto da massa consumidora. Eu e você. É repetitivo dizer, mas a indústria farmacêutica jamais criou um produto que excedesse a eficácia dos medicamentos disponíveis 60 anos atrás. Irmãos, o que está dizendo? A indústria farmacêutica ainda não conseguiu criar um produto que excedesse, que fosse melhor do que os medicamentos
medicamentos que existiam há 60 anos atrás. Ainda não conseguiu. Mas eles marcaram vários pontos no marketing. Mas costuma errar o alvo no que se refere à pesquisa. Nenhum registro digno de nota depois de todo esse tempo e de todo esse oba-oba. As habilidades da indústria são outras. Ela é muito engenhosa e notavelmente eficiente no que diz respeito a marketing e lobby. 60 milhões de dólares anuais são muito úteis para vender produtos e comprar políticos. Nas últimas décadas, os fabricantes de remédios conseguiram sequestrar o empreendimento médico, exercendo influência indevida sobre as decisões tomadas por doutores, pacientes, cientistas, publicações, associações, profissionais, grupos de defesa do consumidor, farmacêuticos, companhias de seguro, políticos, burocratas e administradores. Então eles conseguiram comprar as associações, as publicações, lembra que eu falei, os artigos, conseguiram comprar aqui, ó, você viu, os grupos de defesa do consumidor, aqueles que é para nos defender, eles compraram. E a melhor forma de vender medicamentos psicotrópicos é vender sofrimentos psiquiátricos. Pastor Alex, o senhor tem um problema, um transtorno de sei lá o que. É um transtorno. Você precisa tomar esse remédio. Ah, eu tenho, você precisa. Os fabricantes têm diversos métodos para isso: divulgar na TV, na imprensa, cooptar a educação continuada na maioria dos médicos. São muito poucos os que sofrem de doenças mentais graves, muito mais os que sofrem delas em formas brandas. Mas o verdadeiro filão dessa fatia do mercado são os doentes de preocupação. A indústria farmacêutica deseja explorar esse filão e já obteve fantásticas receitas, promovendo a ideia de que muitos dos problemas comuns da vida são transtornos mentais devidos a um desequilíbrio químico que pode ser resolvido com a ingestão de comprimidos. Você já viu essa história? Você tem um desequilíbrio químico. Me prova isso. Não tem como provar. Não existe, é impossível. Você não prova um problema espiritual. E ele está dizendo, a indústria farmacêutica quer que nós sejamos seres preocupados. Agora, o que vai acontecer? Agora eu vou morrer, agora isso, agora aquilo, não sei o que. E vou passar naquilo não, e aquele emprego, e o dinheiro, e vou comer o quê? E vou vestir o quê? Eles querem que a gente seja assim, porque assim eles vendem remédios. Os cérebros publicitários mais criativos e as pesquisas de mercado mais extensas ajudam a levar os produtos a lugares onde eles nunca estiveram antes. O discurso para os clientes é que a vida pode ser perfeita. A sua vida pode ser perfeita. Tome aqui a pílula da longevidade. O discurso, bastam alguns passos simples para tonificar o seu cérebro. A promessa subliminar é que, além de curar enfermidades, os remédios podem ajudar a pessoa a melhorar seu modo de vida por meio da química. Se vamos ao dentista para corrigir dentes imperfeitos, por que não ir ao médico para corrigir uma mente imperfeita? Porque o médico psiquiatra não consegue resolver um problema espiritual. Ninguém precisa, já estou terminando, ninguém precisa se conformar com menos do que a felicidade e o sucesso, é o que eles ensinam. Prometer novos estilos de vida funciona bem para vender carros, cervejas, perfumes e roupas de marca. Por que não funcionaria para vender remédios? A mensagem é ilustrada com imagens vívidas e persuasivas. A chuva acaba e o sol começa a brilhar quando se toma um antidepressivo. O trapalhão se torna um líder confiante e o sedentário um corredor musculoso. Para as crianças, a pedra fofa e emburrada se transforma em uma pedra fofa e sorridente. É o que eles passam. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, 23 e 24. O problema é o pecado, a solução é Cristo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Atos 20, 35. A verdadeira felicidade está em servir e não em ser servido, em ser voluntário na obra de Deus.
Sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. A indústria farmacêutica quer transformar eu e você em ansiosos, preocupados. E se você é filho de Deus, Deus está dizendo: lance sobre mim toda a tua preocupação. 1 Pedro 5, 6 e 7. Deus tem capacidade para cuidar dos nossos problemas na mente. E, irmãos, Mateus fala, né? Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E o último versículo: não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio da oração e súplicas com ações de graça. Filipenses 4,6. Precisamos sempre procurar socorro do Senhor de nossas almas. O versículo não está dizendo aqui, irmãos, esse não andeis ansiosos, o versículo não está dizendo que a gente não vai ter ansiedade e preocupação, não está dizendo isso, tá? Eu vou passar por isso, o versículo está falando que eu vou passar por isso, porque ele diz ali, ó: sejam conhecidas perante Deus todas as vossas solicitações, declarem na presença dele, vá a Ele em oração. Quando você fica ansioso, preocupado, vá a Ele em oração. Ele é o melhor remédio psicotrópico. Deus, a Bíblia é o melhor remédio psicotrópico. Vá a Ele, que Ele tem capacidade para cuidar. O que o versículo está dizendo é não ter uma vida assim, todo dia, de preocupação, de ansiedade. É uma vida de alguém que não confia no Senhor. Ele não está dizendo que eu ter problemas com ansiedade, problemas com preocupação, seja pecado em si. Ele está dizendo que eu vou ter isso, aqui nesse mundo. Imagina Cristo lá, quando Ele orou e derramou o sangue, né? Suor de sangue, acho que foi isso. Imagina Daniel na cova dos leões. Nós imaginamos sempre assim, né? Daniel, forção, cheio de fé. Ele era um homem igual a nós. Os 3 amigos de Daniel diante da fornalha de fogo, lembra o que eles falaram? Olha, rei Nabucodonosor, é o seguinte: se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se Ele não quiser nos livrar, nós vamos morrer queimados aí. Mas nós não vamos trair. Nós vamos continuar confiando nele. Eu penso que eles estavam muito tensos naquele momento. Eles não estavam assim, morte, morrer queimado, isso é fichinha. Eu não creio assim. Eu acredito que eles estavam tensos, mas eles confiaram no Senhor. Jesus estava tenso quando suou, como homem, né? Jesus como homem, né? Tenso quando ele orou antes de ir para a cruz. Então, assim, Deus sabe que nós vamos passar por essas coisas. Então Ele diz: vocês passarem, vem a mim. Não vai ao psiquiatra, vem a mim. Se tiver um problema físico, vai ao médico. Um problema desses aqui, vem a mim. Vem conversar comigo. O que ele diz que é pecado é viver na ansiedade, na preocupação. Isso é pecado, é isso que ele está dizendo aqui. Uma pessoa que vive, a sua vida é caracterizada pela ansiosidade e pela preocupação, é uma pessoa que já deixou Deus faz tempo. Ela pode vir até na igreja, mas ela não confia mais no Senhor. Ela não confia que Deus tem capacidade suficiente para lhe ajudar. Porque amanhã ouvimos um testemunho poderoso, vou falar assim, né? A irmã falando que não estava confiando que Deus poderia mudar